aí galera, tudo bem? Morrendo de saudade de vocês. Tá chegando com mais uma aulinha de gramática. Na aula de hoje nós falaremos sobre os operadores argumentativos, também conhecido como referenciação, também conhecido como relação lógico-semântica. Esse material, esse assunto, em alguns livros ele é trabalhado na disciplina de redação também, ou na de interpretação textual. Mas hoje nós falaremos sobre os operadores argumentativos, o processo de referenciação e enriquecimento textual. Tudo o que vocês aprenderem na aula de hoje fomentará na construção do seu texto dissertativo argumentativo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso livro didático na página 192, para que a gente possa conhecer o que é uma referenciação, o que são os operadores argumentativos. O nome já assusta, a gente acha que já é algo de outro mundo, mas nós vamos compreender que não. No ano passado, na segunda série do ensino médio, vocês conheceram as conjunções e perceberam que as conjunções ligam orações dentro de um texto. Os operadores argumentativos, além dessas conjunções, são formados por adjuntos adverbiais, sobrepronomes, e tudo isso enriquecendo o processo semântico do texto, tá certo? Então, como é que eu vou ligar um pensamento, ligar um argumento, um parágrafo? Nós vamos utilizar os operadores argumentativos. Então vamos lá, porque na aula de hoje está surreal, está supimpa, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Então, para nós darmos continuidade aí, solta a vinheta, meu diretor de arte de sonografia, Pietro Pinheiro Alves. Voltando, galerinha. Então, os operadores argumentativos, como já no vídeo de introdução vocês já alentaram, já abriram o livro. Então, o que é operador argumentativo? Operador argumentativo é todo o processo de construção semântica. Eles servem para correlacionar partes de um texto. Então, nessa sequenciação, nessa construção textual, enriquecendo o meu texto, eu posso ter uma explicação, uma objeção, uma adversidade. Então, eu posso suprimir alguns termos. Para entender um pouco disso, nós vamos perceber primeiro o que é uma referenciação. É fazer uma referência. Eu posso fazer uma citação, então? Na verdade, a referência é uma retomada. Se é uma referência textual, é uma retomada do que já foi dito. Se na construção de um texto eu falar que a violência no Brasil está em crescimento, aí eu posso retomar esse termo com alguns elementos textuais, como por exemplo a anáfora, a catáfora, que são elementos de operador textual, de operador argumentativo, tá certo? Então nós vamos perceber, além da relação de temporidade, de simultaneidade, de complementação, de concessão. Então percebam que essas definições nós trabalhamos lá nas conjunções. Professor, eu não lembro disso. Mas o que são conjunções? São partes integrantes, que ligam duas ou mais orações. E nós também vemos esses detalhes de argumentação nas orações coordenadas e orações subordinadas. Nas orações coordenadas, nós vimos e vemos algumas conjunções que complementam, que explicam, que alternam, que concluem, que colocam uma oposição. E nas subordinadas nós apresentamos aí termos adverbiais, como por exemplo a concessão, o temporal, o espaço, né, que é o de lugar, de intensidade. Então tudo isso nós percebemos que na construção do meu texto algumas palavrinhas servem para enriquecer.
na página 193 do livro de vocês, tem como definição o que são operadores, como eu já mencionei e coloquei aqui no exemplo para vocês. E essa progressão referencial, quando eu falo de progredir, eu estou de avançar. Então, quando eu escrevo progredindo, eu estou avançando com base no que eu estou escrevendo. Então, por que um texto tem que ser contínuo? Eu preciso escrever a introdução, tá? E da introdução vai servir quem? Vai aparecer quem? Os argumentos, o desenvolvimento. E a partir do meu desenvolvimento vai aparecer uma outra parte, que é a conclusão. Então, nesse caso, nesse formato, nós precisamos fomentar alguns conhecimentos. Primeiro, a minha referenciação. Referenciar é retomar algumas ideias. Então, para eu escrever o desenvolvimento, eu preciso retomar as minhas ideias da introdução. Para eu concluir, eu preciso também retomar as minhas ideias lá na introdução e com base no que foi argumentado no desenvolvimento. Então, por meio disso, eu tenho que também ter conhecimento que os operadores argumentativos vão ligar os parágrafos, vão ligar os períodos. Não pode ser coisas soltas. Então, tem que ser uma conversação mesmo. Por que os alunos não entendem? Porque, então esse porquê vai ser um operador argumentativo. No entanto, o professor explica a matéria, mas os alunos não compreendem devido às sumas tecnologias e à ineficácia da internet em meio de pandemia. Então, tudo isso foi o quê? Foi um contexto alicerçado dentro dos operadores argumentativos. Então, como vocês já perceberam, são diversas partes, diversas palavras que vão enriquecendo o seu texto. Como eu já mencionei, pode ser pronomes, pode ser advérbios ou expressões adverbiais. Nós também temos alguns termos genéricos que abrangem, em algum sentido, o termo retomado, como eu já mencionei, isto, aquilo, aquele, este. Então, todo esse processo retoma um texto que nós chamamos de termos anafóricos. O que são termos anafóricos? Pode até anotar aí. Termos anafóricos é quando retoma algo que já foi dito. E se está apresentando algo que ainda vai ser dito, uma catáfora. Tudo isso será operadores argumentativos. Além disso, nós temos alguns argumentos convergentes, que é e, também, ainda. Então, nesse caso, eu preciso. O professor gosta muito dos alunos, mas também os incentiva a ir para a universidade. Então, observe que nesse exemplo nós temos um exemplo de operador argumento convergente, que é justamente também, né? Ou então até mesmo de uma alternância, aliás, de uma adição, não só isso, mas também. Então, nesse caso, os operadores convergentes é quando implica em uma outra ideia, soma. Então, nós temos alguns nomes, como, por exemplo, estabelecer uma comparação, como eu já falei. Aí vocês podem até acompanhar quais são os elementos argumentativos que estabelecem uma comparação de termos. O como, né, como eu já mencionei, mas, mais de, ou mais de que, menos que, tanto quanto. Então, vocês lembram, nesse processo, lá da flexão de grau do adjetivo. Eu tenho certeza que vocês, na série anterior, vocês viram o adjetivo e o grau de adjetivo em relação à comparação, ao grau comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade, não foi isso? Então a gente retoma tudo isso para o meu texto. Lembrem-se que a língua portuguesa não é difícil, a língua portuguesa é continuidade.
E aqui nos operadores argumentativos a gente vai obedecer e precisar de algumas regras e de alguns conhecimentos que já foram abordados anteriormente. Como, por exemplo, os advérbios. Ah, professor, não sei o que é advérbio. Advérbio é aquilo que caracteriza um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Ah, eu não lembro o que são, por exemplo, no grau comparativo do adjetivo. Adjetivo é aquele que caracteriza o sujeito, o substantivo. Então, por exemplo, se eu dissesse Leonildo é bonito, é verdade. Mas se eu colocasse Leonildo é mais bonito que João. E aí? No caso, um grau de superioridade, é mais bonito. E se fosse inferioridade? Leonildo é menos... Aliás, Pedro é menos bonito do que Leonildo. Então é um grau de inferioridade. E de igualdade, Pedro é bonito tal qual ou tanto quanto Leonildo. Então, nesse caso, nós atribuímos, nós precisamos para enaltecer o meu texto. Claro, evidenciando alguns operadores argumentativos. Além disso, nós temos alguns termos que introduzem uma justificativa. Então para eu justificar, quais são os termos que eu devo utilizar? Como, por exemplo, já que o mais utilizado para explicar é o pois, por isso, uma vez que, tá? Então tudo isso nós vimos nas conjunções coordenadas, explicativas que alicerçam esse conhecimento. Em seguida, tem alguns argumentos que contrapõem, que se opõem. O mais conhecido é mas, M-A-S. Mas nós também temos o porém, o no entanto, o contudo, o todavia, tá? Embora, ainda que. Então, tudo isso estabelece uma oposição ou um argumento que contrapõe outro argumento, uma ideia, beleza? Então, aquele também eu posso explicar, eu posso concluir o portanto, né? E evidencializando aqui o meu texto. Lembrem-se, os operadores argumentativos servem para alicerçar e para deixar o seu texto mais coeso e mais coerente. O que é coeso? É organizado. Coerente é com sentido. Então, o meu texto precisa ter sentido e estar organizado. Por isso, nós necessitamos dos operadores argumentativos. Tá certo? Meus amores, então, para revisar a nossa aula, nós falamos sobre referenciação e sobre os operadores argumentativos. Falamos também que eles desempenham alguns processos coesos, de coesão textual, como, por exemplo, delimitando o processo de argumentação, ligando parágrafos e ideias. Também eu posso introduzir pensamentos de explicação, de contraposição, de conclusão, como eu já mencionei, de alternância. E lembrem-se, os operadores argumentativos são conjunções, advérbios e tudo que liguem um pensamento, um argumento, tá certo? Meus queridos, muito bom estar com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado para alicerçar o conhecimento de vocês. E um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.